Candidato. Pavanato. Olha lá, o sertanejo tá aí, Pavanato. O Pavanato foi o único que eu conheço que votou contra o IPTU. Exatamente. Esse é bom. Foi o único. Menino é bom, menino é bom. Estão reclamando do corte rápido, mas pelo menos votar trinca de asa. Não é? E veio com uniforme. Votou contra o IPTU. E aí, Nicolas? E agora? O que vai ser? Porque na quaresma agora eu estou fazendo uma análise da minha vida. Eu votei muito mal, principalmente para deputado federal, deputado estadual, senador eu votei mal também. Eu votei muito mal. Vereador? Pior. Também. Eu nem lembro. Também. Pior. Vereador? Nem lembro. Também, mas eu votei mal. Votei muito mal. Fez uma análise e falou, putz. E agora eu tô lendo O Príncipe, do Maquiavel, por indicação do meu filho. Ele falou, pai, sabe por que você votou mal? Porque você não leu Nicolau Maquiavel. Eu falei, beleza, me dá o livro. E ele diz o seguinte, no poder só tem dois jeitos de você chegar no poder. Ou é pela fortuna ou é pelo virto, que é você ser virtuoso. E não é no conceito moral. Certo. Se pela sorte, se tiver sorte, deu sorte. O Nicolas apareceu, aconteceu alguma coisa, ganhou a eleição, poderoso. Aí que tá. E ele compara a fortuna a um rio. Quando o rio tá calmo, tudo é bom. Quando o rio está complicado, quando o rio está com as suas águas, sujo, aí você vai precisar ser o cara que tem o virto. Que é o quê? Que é a coragem, que é o cara que não tem medo de tomar decisão, que é o cara que tira o dele e bate na mesa e fala, eu vou resolver o problema. E ele diz o seguinte, para ser um cara bom na política e no poder, você tem que ter a astúcia da raposa e a força do leão. E é assim que eu vou fazer o voto na minha próxima eleição. Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Não me diga não! Não me diga não! É o Emílio na eleição. Nicolau Maquiavel. Eu não voto mais em amigo. Não tem mais amor. Não tenho mais amor. Acabou meu amor. Frieza do voto. Acabou. É raposa e leão. Vai perguntar pro GPC. Querido. A astúcia da raposa e a força do leão. Boa. É você que eu vou votar? E aí? Não sei. Não dá, né? Você vota onde? Em São Paulo? Eu voto em São Paulo. Então você não vai votar em mim. Ele pode mudar pra... Você pode... Não, acho que não dá. Porque por causa do domicílio eleitoral tem um prazo. Mas se eu fosse de São Paulo, eu acho que você poderia votar em mim sim, não tinha problema não. Mas eu não sou, eu sou de Minas Gerais. E você vai ter que escolher algum outro aí. Mas vai pra São onde? Paulo. E quem é que tem a astúcia da raposa e a força do leão? Aqui em São Paulo. A gente pode falar, eu não sei por conta de questão eleitoral. Você pode falar pra votar, etc. Daqui a pouco os caras me caçam aí. Mas enfim, se eu fosse votar em um pré-candidato em São Paulo, eu acredito que tem vários nomes aí. O Pavanato é um deles que é um o Pavanato vai sair? Federal, né, Pavanato? Ele acha que sim, candidato. Tem o cheiro daqui. O Pavanato é um deles. É porque agora é engraçado que somos os nomes, né, cara? Igual as brincadeiras lá do Celso Portiolli. Eu tenho certeza, cara, que você esquece. Assim, qual é a capital do Brasil? Ai, meu Deus. Mas eu acho que tem muita gente boa. Por exemplo, eu vou citar alguns outros nomes que vêm aqui na minha mente, tá? No Nordeste ali, por exemplo, no Ceará, você tem o André Fernandes, que fez uma campanha estupenda ali para prefeito. Lutou contra a máquina, Emílio, assim, de um jeito absurdo. Perdeu por diferença de 6 mil votos. Ele teve aqui. É nada lá. E a gente sabe que a máquina, amigo, lá no Ceará, em Fortaleza, é diferenciada, né? Então foi uma campanha, assim, inacreditável. Ele, inclusive, teve mais votos lá do que o Bolsonaro na campanha presidencial. Então ele conseguiu furar uma bolha. Você tem, enfim, lá em Belo Horizonte você tem o Pablo também, que é o vereador, mas eu vou votar também lá de BH, que eu apoiei ele nessas eleições. Tem o Guilherme Kilter, que é lá de Curitiba. Aqui em São Paulo também tem o Pedro Ponce, que fica ali na rua. O Douglas Garcia, que também fica na rua, fazendo perguntas para as pessoas também, fazendo esse embate ideológico. Ana Campanholo, lá em Santa Catarina também, para mim, é uma das mulheres mais capacitadas aí que a gente tem em nível de intelectual profundo mesmo. Você vê que ela estuda, você vê que ela é uma pessoa extremamente capaz. O Felipe Barros, lá no Paraná, também é um que vem, eu acho que para Senado. Então, sim, tem muita gente boa. O Thiago Medina, que inclusive hoje, cara,
está instaurando a CPI do caso lá do prefeito de Recife, que passou o PCD para trás. Pelo amor de Deus. Para poder jogar o cara para frente. Putz. E esse cara era filho do juiz que beneficiou ele na decisão. Brasil. Agora me fala uma coisa, quem é o cara que eu tô na quaresma, hein? Sim, está tranquilo, tô vendo. Tô na quaresma. Focado, tá focado, claro, tá é o período de reflexão, pô. A quaresma existe para isso, para você fazer uma reflexão. Quem é o cara? Porque você sabe que a direita é complicada. Ah, é? A direita é uma coisa muito complicada. Eu quero saber quem é a pessoa que vai fazer aqueles 32 milhões de pessoas que não votaram na última eleição, sair de casa e votar. Quem é essa pessoa? Você está falando para presidente? Tô falando para presidente. Para tudo, né? Cara, eu acredito o seguinte, que essas pessoas que ficam no centro, elas precisam ser alcançadas, e o erro que a esquerda, que a direita tem, é de muitas vezes só falar para a base. Eu acho que é importante você ter uma manutenção da base. Esses dias mesmo atrás, né, fui, enfim, atacado no sentido de não estar apoiando o Flávio, e eu deixei muito claro, eu falei, olha, cada um é uma parte desse corpo. Se todo mundo querer ser mão, o corpo não vai andar. Exatamente. Se todo mundo querer ser pé, o corpo não vai enxergar. Então, você pode perceber que desde quando eu fui candidato a vereador e antes disso, quando eu não tinha cargo nenhum, eu sempre fiz vídeos voltados para alcançar outras pessoas. Por quê? Porque no fim das contas, quem já está comigo, já está comigo. Exato. Eu preciso alcançar outra pessoa. Então, hoje, tem muita gente aleatória, Total. Daniel, aleatória que me segue, assim, que muita gente na hora que fala assim, cara, eu nem sabia que você... Tipo assim, não segue talvez outras pessoas de direita, mas me segue. Porque há um trabalho voltado para outros temas, e principalmente para os temas que realmente importam na vida das pessoas. Eu não tenho nada contra o perfil lá do deputado ser só urgente, virar um canal de notícias. Cara, você faz o que você quiser com o seu Instagram. Mas eu prefiro olhar para causas que são mais profundas, como, por exemplo, semana passada, eu fiz um vídeo, assim que eu soube, na verdade 19 de dezembro, assim que eu soube da manchete que a 9ª Câmara Criminal, dentro, né, do TJMG, deu uma decisão para poder livrar um pedófilo de 35 anos que tinha relações sexuais com uma criança de 12 isso em Minas, né? anos, em Minas Gerais. A mãe, inclusive, consentia, sabia, e a mãe recebia a cesta básica desse cara. Então, assim, claramente, um cara alienando aquela família para poder ter aquele tipo de abuso. A gente fez um vídeo e passou, sei lá, 3 dias, eu marquei uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passou menos de 24 horas, este mesmo juiz reverteu a decisão, ele colocou esse cara na cadeia, a mãe também, condenada a 9 anos de cadeia, e este mesmo desembargador já foi afastado do caso e a Polícia Federal já está investigando. Então isso foi através, obviamente, de pressão da internet. Tem um engajamento. E viva a internet, porque se não fosse a internet... Ia passar batido. Cara, o meu cargo, Emílio, ele tem um limite de atuação. E as pessoas falam assim, caramba, mas você só vai falar? Mas é claro, o parlamentar precisa falar, ele precisa falar. Então, assim, eu acredito que cada um tem uma função nesse aspecto e eu sempre olho realmente para causas, poxa. É por isso que eu tô aqui. Eu não vou ficar só falando para poder fazer campanha para alguém. Pô, imagina. Porque se for dessa forma, eu vou transformar o meu Instagram para uma coisa só. E eu não vou fazer isso. As pessoas são complexas. Existem pessoas que são diferentes umas da outra. Ela concorda talvez 30% com você e discorda 70%. Perfeito. Tudo bem. Sim. Vamos ganhar ela no 30%, pô. Sim. Vamos trazer ela para cá. Então, mas aí você acha que o Flávio vai ter a astúcia da raposa? Cara, eu espero que Porque sim. a astúcia, o que eu digo? É ele conseguir convencer a essas divisões e ir para um caminho só. Porque o velho Bolsonaro... Tá certo. O velho Bolsonaro era o cara que todo mundo se colou nele. Inclusive cara que se aproveitou do velho Bolsonaro. Porque você sabe que tem essa turma que fica indo e voltando. Você acha que ele vai ter astúcia nesse momento? Porque você pegar o governo federal, tá meio fraco, né? Não, meio fraco não, ele atingiu fraco, eu sei, mas é o Calango. O Calango, ele sempre... incrível. Mas eu acho que Calango o Flávio volta. tem, cara, eu acho que sim. O Calango, você foi lá pro norte de Minas, lá tem Calango. Se você quiser, eu te levo lá ver os Calangos. O Calango, você fala, pô, cadê o Calango da República? Ele vê o Calango. Cara, na época de campanha, inclusive eu ouvi isso de um cara do PT, falou assim, na época da campanha, o Lula se transforma. Ele não começou ontem em campanha não, mas o ponto é, Emílio, eu acho que das entrevistas que eu tenho visto do Flávio, ele tem conseguido fazer, ele até brincou, né, ó, vocês estão pedindo o Bolsonaro sempre
sempre um Bolsonaro equilibrado, eu tenho sido esse cara, né? De poder conversar, trazer para cá, trazer para lá. Não é à toa que agora deu uma última pesquisa aí que ele tá 0,1%, né? À frente do Lula. Então, eu acho que ele tem conseguido trazer essa figura, digamos assim, mais conciliadora. Digamos, conciliadora. É porque equilibrada, cara, é uma palavra meio ruim, porque pode parecer que o Bolsonaro não era equilibrado. Eu sei, realmente, hoje é o seguinte, se o cara... Vamos lá, eu tenho uma régua de 30 centímetros, o meio é 15. Mas se você fala que o meio dessa régua é 2, concorda comigo que o que tiver no 15 já é um extremo? Então, assim, pra mim, o Bolsonaro era um cara equilibrado. Ele tinha, obviamente, questões de comunicação, tem hora que ele passava um pouco, mas, poxa, imagina, tá todo mundo contra você, Globo, etc e tal. Pra mim, ele poderia ser um cara mais desequilibrado quando ele era deputado. Escrevia lá, pô, vai queimar a tua rosca lá. Aí, beleza. Mas, assim, como presidente, amigo, pô, você nunca esteve ali naquela posição. Cobrar um equilíbrio prefeito do cara é uma coisa surreal, principalmente no momento de pandemia, né? Que ninguém sabia o que fazer. Então, eu acho que o Flávio tem feito. Então, mas aí entra o Virto. Tá? Entra o Virto, exatamente. Aí entra o Virto. Que tem que ter, não tem porque a fortuna, beleza, quando o rio tá calmo, tudo, Sim. até eu. Sim. Até eu. O problema é quando o rio tem turbulência. Turbulência do rio. O bastidor é bom. Cara, eu estive com o Bolsonaro lá na cadeia, né? E, primeiro, óbvio que ele tem enfrentado questões de saúde sérias, por conta, inclusive, da facada. Os soluços vai, os soluços voltam, né? De, sei lá, 2 em 2 dias. Ele foi me contando. Mas um ponto interessante, eu achei ele com a mente muito lúcida. Muito lúcida. E foi, eu acho que uma das primeiras vezes que eu conversei com ele, eu acho que também, por ele estar ali, né, digamos assim, mais solitário, tá, inclusive, lendo, inclusive, mais a Bíblia. Ele falou que estava vendo ali um seriado, uma novela cristã, acho que chama Reis. Isso. E ele, cara, eu conversei com ele a respeito de algumas coisas que passaram, e ele falou comigo, não, eu errei. Tipo, eu me arrependo disso daqui. Então, foi interessante porque ele percebeu, primeiro, de que as pessoas que preocupam com ele não vão ser as pessoas que vão falar Bolsonaro, você tá certo, independente do que você faça. Não, o amigo chega e fala, presidente, eu acho que isso aqui é bom dar uma realinhada. Exato. Eu cheguei e falei com ele, eu falei, presidente, você sempre foi o cara forte. O teu apelido era, sei lá, se no exército, era cavalo. Né? Você sempre foi esse cara, bicho, sei lá, de 1 metro e tantos, entendeu? O cara que fala firme e tudo, é um cara combativo que não retrocede. Então não deixe com que as pessoas retirem essa essência sua. Cara, e foi muito interessante que ele foi me ouvindo. E eu falei com ele, presidente, muitas das coisas que eu vou te contar aqui, eu sei que, poxa, você tá preso aqui e tudo. Ele, não, pode falar, tá tranquilo, pode falar. Eu falei, eu quero falar realmente pro seu bem, que eu me preocupo com você, cara. E eu quero que você, enfim, saia dessa. Mas não tem como sair dessa se você não manter a sua essência. Sua essência combativa, do cara que enfrenta. E o problema é que tem muita gente em volta que quer, enfim, tirar essa essência do virtus do cara, não sei se é nem visto que fala, mas da virtude do cara, que sempre foi essa. Uma essência combativa, pô. Entendeu? Então, foi muito interessante. Bolsonaro tá lúcido mentalmente, tá forte mentalmente, tá querendo, sabe, assim, sair dessa situação mesmo. E eu fiquei, assim, triste, obviamente, de vê-lo nessa situação, mas feliz de poder revê-lo e ver, cara, que ele tá com uma mente muito diferente, por exemplo, das brigas que estão tendo aqui fora. Ele tá muito atento ao que tá acontecendo. Então, mas isso é briga por protagonismo, né? Cara, pra ser o protagonista cara, da bagaça. Olha que interessante, ele falou comigo assim, tava vendo aqui o seriado aqui do Reis, e engraçado, né? Lá dentro do Reis, eu não sei fazer essa merda, né? Olha só, lá dentro do Reis. O cara imita. Eu tava vendo lá, né? Todo mundo queria ser rei. Aquele que não queria ser rei, virou rei. Tá igual aí fora, né? Falei, presidente, boa análise, cara. É exatamente isso. Ele falou assim, porque agora o cara não quer mais ser deputado, não. O cara quer ser só senador. Entendeu? O deputado virou lixo. Então, assim, você percebe, cara, que realmente, assim, ele, inclusive, foi um cara que lá atrás, né, quando ele tinha 3% de voto, a gente já estava lá com ele, né, leal a ele, desde essa época, quando todo mundo tava falando em Aécio, lá em Belo Horizonte. Vocês já tinham alinhamento. Não, a gente levantava bandeirão com o Bolsonaro, pô. E nego de nojinho com o Bolsonaro, quando ele tinha 3% de intenção de voto. Então, o que eu acho interessante é isso, é que, assim, ele sempre se colocou numa posição de, cara, eu sou um deputado aqui, talvez se eu chegar lá vai ser, enfim, porque Deus quer mesmo e chegou. E convenhamos, falar que ele ganharia naquela época ali do Haddad com aquilo tudo acontecendo, amigo, realmente era só porque Deus queria mesmo. Bom, Nicolas, eu sempre falo, eu sempre bato nisso, o Flávio esteve aqui e eu levantei essa questão com ele também.
A gente sabe que o Jair é o cara que lidera aí a direita, mas a gente vê muitas pessoas também que têm o direito de se colocar como direita e ter a sua campanha. Eu não sei se já é certo, o Zema, Ratinho Júnior, e o que eu perguntei pro Flávio e pergunto para você também é: qual que é a postura nos bastidores da direita, tanto seja bolsonarista ou seja quem for, de se juntar para tirar o mal, né, que é a esquerda, que todo mundo fala, ou se eles vão ali também se degladiar para tentar tirar voto? Porque o Caiado veio aqui uma vez e falou: eu acho que tem que ter mais gente de direita, se pulverizar os votos no primeiro turno, beleza, e todo mundo se juntar no segundo turno. Sim. Qual que é a sua visão sobre isso aí? Não, minha visão é essa. Ontem mesmo foi, eu acho que um exemplo disso, né? A gente convocou uma manifestação para ontem do Acorda Brasil, fora Moraes, fora Toffoli, fora Lula, esqueci do principal, fora Lula. E a gente viu que lá em cima tava o Zema, estava também o Caiado, o Tarcísio não estava porque ele já tinha uma viagem marcada para a Alemanha de um compromisso, mas assim, ali... Então, o prefeito, né? O Nunes também estava. O Superman não deixaram ele subir no palanque? Ele foi voando. Tá bravo. Pois é, cara, se eu tivesse o tamanho dele, amigo, ainda bem que eu sou pequeno, porque senão... Então há uma conversa entre todos esses líderes, até mesmo quem vai manter a sua candidatura. Morgado, eu não participo, tá? Dessas conversas eu não sei, mas o importante O cara vai querer alguma coisa do governo. Esse que é o negócio. O problema do Bolsonaro, é o seguinte: o Bolsonaro, ele fez um negócio que nunca aconteceu. Sim. Porque ele ganhou sozinho. Ele não tinha nem partido. Exatamente. Ele não tinha partido. Aí ele falou: vou montar meu gabinete. Aí ele montou um puta gabinete profissional. Tanto é que todos os caras do gabinete viraram governador, senador, todo mundo que estava lá no... Se o cara pega o Caiado, tem que botar o cara do Caiado, tem que pegar igual o PT fez. O PT precisou fazer 40 ministérios para dar, e aí o dinheiro vai embora, e aí a gente tem que pagar juros, e aí os juros vão aumentar, então a carreta furacão. É isso. Tem que pagar todo mundo. Sim, quando a pessoa vira governo, a gente entende, só que a questão é durante a campanha, é isso que é o problema. Porque aí chega na época da campanha, os da direita ficam se batendo em vez de focar em quem sabe que precisa sair dali. Vamos lá, deixa eu esclarecer isso. Acho que o primeiro ponto é, com relação aos governadores e essa, digamos assim, essa ponta de lança, né, que vão ser os pré-candidatos, eu acredito pelo que eu vejo, tá? O meu sentimento é que há um clima não de hostilidade, pelo contrário, um clima ameno para poder, vamos fazer a campanha e no segundo turno vamos estar juntos. Eu realmente sinto isso, tá? Tomara. O Caiado deu o discurso nele nesse sentido ontem, o Zema também da mesma forma, só que eu acredito que, principalmente em Minas Gerais específico, na campanha anterior, pelo fato do Zema estar no Novo e o Novo lançar candidato a presidente, ele não poderia fazer campanha no primeiro turno para o Bolsonaro. Sim. E este período é muito importante. Esse período do primeiro turno é um período muito decisivo. Eu não tenho dúvidas, cara. Se me desse ali, sabe, sei lá, mas 10, 15 dias para poder continuar a campanha ali, eu acho que a gente teria virado. Se eu não me engano, peço para checar, por favor, eu acho que a diferença de votos de Lula e Bolsonaro em Minas Gerais foi de 50 a 60 mil votos. Então, assim, é nada. E Minas é PT pra caramba. Muito. A norte de Minas tem muito PT. Mas, cara, a gente... Vota mal! A gente tá conseguindo alterar isso aí aos poucos. Mas eu acho que a briga, o Morgado, que a gente muitas vezes vê no Twitter, que é um mundo paralelo, tá? Sim, isso aí. É paralelo, é um mundo total. paralelo. Né? Imagino. Eu cheguei no domingo. A rua é diferente da internet. Meu irmão, eu cheguei domingo, depois meu irmão Paulo tava quebrando, nego falando que eu tava com amnésia, e me xingando, e falando que eu tava fazendo campanha pro Flávio, e que eu era irrelevante e tal, que eu só faço videozinho, mas me pedindo videozinho pra apoiar o Flávio, né? Vai entender essa galera. Aí eu cheguei no domingo, no almoço, assim, de família, eu falei, galera, vocês viram o que tá acontecendo aí? Minha tia, não. O que aconteceu? Que? Não, tô sabendo disso não. Perguntei pro outro, então, não tô sabendo. Então eu falei assim, cara, é um mundo paralelo, entendeu? De gente que fica ali, inclusive com uma estratégia muito bem definida, tá? Que é destruir qualquer um que possa, entre aspas, ameaçar o legado de qualquer pessoa. Então vamos lá. Eu posso falar bem pra você que eu sou um cara que eu saio correndo na rua, eu sou um cara que estou acompanhando a vila, eu acompanho tudo. O que está acontecendo com a maioria da população é o seguinte: eles estão precisando que alguém dê confiança. Ninguém tem mais confiança para abrir um negócio, para fazer alguma coisa, para fazer uma prestação. É o cara que vai dar confiança para a população. Porque todo mundo fala. O Bolsonaro
teve aqueles 4 anos lá, com aquela Covid, que não sei o quê, o coveiro, aquela Mas coisa. deixou o caixa em dia. Apareceu o Lula, deixou o caixa em dia, sem dúvida. Aí apareceu o Lula, tiraram o Lula de lá, aquele rolo todo. Falou, quem sabe é o Lula, aquele Lula da picanha. O Lula foi lá, esperto que é, colocou o Geraldo Alckmin, fez uma frente ampla, 40, carreta furacão, tal, não sei o quê, Brasilzão indo para onde vocês estão vendo para onde a gente vai. Só que agora, o que acontece? Apareceu o Flávio. A princípio todo mundo falava, outro Bolsonaro, outro Bolsonaro, sei aquele, não sei o quê. E aí ele começa a subir nas pesquisas. Só que tem uma grande parcela da população que ainda está em dúvida, porque fala, o Lula já me encheu o saco, eu não aguento mais ver o Lula com esse chapéu agora que ele vai, eu não quero mais o Lula. Chega. Mas me aparece o filho do Bolsonaro de novo. Mas o cara tava, 32 milhões de gente que tá assim, meu querido Nicolas. É muita gente, né, Você vai ter que fazer alguma coisa. Não, peraí, o candidato sou Não é eu, lógico, pô. Você vai ter que convencer. Você entendeu? Você entendeu? Tem muita gente Não, que eu entendi, o candidato... E aconteceu isso na última eleição. Cara, eu acho que o candidato é o Flávio primeiro, né? Então, eu acho que não tenho dúvidas que ele, de verdade, ele já tem feito isso. Muita gente já tem falado comigo, cara, gostei dessa entrevista dele, ele foi ali, falou, tá realmente de um tom bem conciliador. E eu acho que, cara, sendo bem sincero, essa galera de 32 milhões, são 32 milhões de brasileiros, que é importantíssimo e que decidem a eleição, eles têm, cara, que entender o seguinte, você tá tomando a mesma decisão e tá tomando e pedindo um resultado diferente. Cara, o Lula já se provou o que é, meu amigo. Ele já se provou o que é. O cara só na campanha falou, não vou colocar amigo no STF. Meteu 2. E um era ex-advogado. Porque não vai ter sigilo. Meteu sigilo nas coisas dele, da Janja, no Planalto. Até em reunião com o dono do Banco Master. O cara falou que, enfim, teria picanha, não teve. O cara literalmente falou que, enfim, né, ia cuidar do Brasil, etc e tal. Estamos com um rombo gigantesco, principalmente nas estatais, Correio quebrando. 85 milhões do seu dinheiro para poder financiar desfile de carnaval. 14 bilhões para poder financiar a Lei Rouanet, artistas que não precisam disso. Porque eu não sou contrário à Lei Rouanet. Acho que a Lei Rouanet pode, sim, ajudar a financiar ali um pouco, ali e tudo, artistas que estão, enfim, começando. Mas o que acontece hoje no Brasil não é isso. É literalmente dar R$1 milhão para pôr Caetano Veloso. Caetano Veloso precisa de mídia, pô.